E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, ou de volta ou pela primeira vez. Eu sou o professor Pinguim e estamos juntos hoje para falar sobre métodos iterativos para resolver sistemas lineares. Esse vídeo oficialmente ele é o primeiro de duas partes que vão ter sobre os dois métodos iterativos que a gente costuma aprender no curso de cálculo numérico ou métodos numéricos. Hoje a gente vai falar sobre o método de Gauss-Jacobi e no próximo vídeo sobre o método de Gauss-Seidel. Mesmo sendo dois vídeos separados, dá para você entender muito bem esse vídeo sem ver o outro, dá para muito bem entender outro vídeo sem ver esse. No entanto, os dois assuntos se complementam. É legal vocês verem os dois vídeos para ter um conhecimento completo de tudo. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Bora lá? Vamos começar? Pois bem, vamos lá. Vamos resolver o nosso problema de hoje. Como de costume, vamos começar pelo enunciado. O enunciado desse é um pouco mais complicado que o normal. Partindo do ponto x, esse zero aqui em cima a gente lê como iteração 0. Partindo do ponto iteração 0 como sendo 0, 0, 0, faça 3 iterações do método iterativo de Gauss-Jacobi para o sistema linear dado. E calcule o erro relativo em cada iteração. E aí é dado um sistema. Para resolver esse exercício a gente precisa saber, primeira coisa, o que é um método iterativo? O método iterativo, isso funciona para qualquer tópico dentro de cálculo numérico. É um método onde você não resolve diretamente o problema. Você tem um ponto inicial, x iteração 0. Nesse caso, como são três coordenadas, x1 iteração 0, x2 iteração 0, x3 iteração 0, que não necessariamente é o resultado. Na verdade, ele raramente vai ser o resultado. Aí você aplica o método e ele não vai te dar o resultado, mas ele vai te dar um valor que é melhor do que o que você tinha no começo. E a gente vai chamar isso de x iteração 1. Coordenadas x1 iteração 1, x2 iteração 1, x3 iteração 1. E já que você colocando um valor, você obtém um que é mais próximo da resposta, você pode pegar esse mesmo valor e colocar ele de volta no mesmo método. Você vai obter um novo valor, x iteração 2, com coordenadas x1 iteração 2, x2 iteração 2, x3 iteração 2, e ele é mais próximo ainda da resposta. E aí você vai repetindo esse processo até que você fique satisfeito do tipo, ok, estou satisfeito com esse resultado. Outra coisa, a gente tem que saber a fórmula do erro, já que ele pede para calcular o erro em cada iteração. Se você tem, no caso desse problema, 3 coordenadas, o erro ele é o maior valor dentre a primeira coordenada na iteração atual menos a primeira coordenada na iteração anterior. Que é basicamente quando você muda na iteração, dividido por x1, faz a mesma coisa para a coordenada 2, faz a mesma coisa para a coordenada 3, o maior desses três valores é o erro relativo. Fisicamente ele vai representar a variação percentual entre as coordenadas. A maior delas é o erro que a gente comete. Então a gente tem que saber também como funciona o método iterativo de Gauss-Jacobi. Se você tem um sistema linear, aqui eu apresentei o 3×3, mas o método funciona para qualquer tamanho, desde que você tenha o mesmo número de variáveis e o mesmo número de equações. A ideia do método é, você vai pegar na primeira linha e isolar a variável x1. Pega esse termo aqui, joga para o outro lado menos, depois passa o A1 dividindo. Na segunda linha, a gente isola o x2, na terceira linha isola o x3. Vai ficar esse monstrinho aqui. E aí, para obter o x1, x2, x3 na próxima iteração, a gente substitui o x1, x2, x3 na iteração anterior nessas três equações. Então, todo esse lado direito da equação aqui, a gente vai substituir os valores que a gente tinha do ponto anterior, e esses três aqui vão dar as três coordenadas do valor novo que a gente quer. Coisa importante, para o método fazer sentido, você não pode ter zero na diagonal, porque senão você vai ter uma divisão por zero e o método vai dar errado logo de cara. Nessa disciplina, a gente só faz conta com calculadora, com software, porque vai ter muito número decimal, não é para ficar lidando com isso assim. E, observação do professor Pinguim, existem métodos que garantem quando esse método vai chegar no resultado, quando ele vai para infinito ou menos infinito. Não é o objetivo desse vídeo tratar o critério de convergência, para ver se ele converge ou não. A gente vai focar em como aplicar o método e como calcular o erro. Então, não é o objetivo desse vídeo, a gente não vai falar sobre os critérios de convergência. Bora lá, vamos resolver esse problema. Primeira coisa, vamos montar o método iterativo. A gente tem o nosso sistema aqui, dado como estava no enunciado original, e agora a gente vai pegar na primeira linha a variável x1 e vai isolar ela. Então esse 2x2 vai para o outro lado menos, o menos x3 vai para cá mais, e o 5 que está multiplicando vai passar dividindo. Quando a gente faz isso, a gente tem esta fórmula iterativa. x1 vale 15 menos 2x2 mais x3 sobre 5. Na segunda linha, a gente vai isolar o x2. Aí esse x1 está somando, vai subtraindo, o 2x3 está somando, vai subtraindo, e o menos 4 vai passar dividindo, a gente vai obter essa segunda expressão. A gente pode simplificar essa expressão multiplicando e dividindo por menos 1. Como os processos são feitos computacionalmente, o computador não vai ficar verificando se dá para simplificar ou não. Ele deixa o número do jeito que está e faz a conta do jeito que está. Vou manter assim.
E finalmente, na terceira linha, a gente vai pegar o x3, isolar ele, esse 2x1, 2x2 vão para o outro lado menos, o 7 vai passar dividindo e a gente tem essa terceira expressão. Com essas fórmulas prontas, eu vou só colocar agora os números das iterações. x1, x2, x3 aqui do lado esquerdo da equação vão ser calculados para a próxima iteração, n mais 1. x1, x2, x3 da iteração anterior estão aqui do lado esquerdo, vou botar só um nzinho para indicar isso. Estão feitas as fórmulas iterativas. Uma vez com isso pronto, a gente vai substituir o ponto inicial para calcular o próximo. No caso, foi dado no enunciado que a posição inicial das coordenadas, tanto x1 quanto x2 quanto x3, são 0. Então a gente vai pegar essa expressão que a gente obteve e substituir x1, x2, x3 do lado direito da equação, todo mundo vai ser trocado por 0. E agora esses cálculos são feitos em calculadora, vou só colocar o resultado aqui para a gente não perder tempo digitando números numa calculadora. E a gente tem x1, x2, x3 da primeira iteração. Eles vão valer respectivamente 3, 2 e menos 2.1429, arredondando na quarta casa decimal. Uma vez calculado o valor, a gente pode calcular o erro cometido. Ele é o máximo entre a diferença entre os valores de x1 na iteração nova menos a antiga, dividido pelo valor da iteração nova, mesma coisa para x2, mesma coisa para a terceira coordenada, e aí a gente pega esses três valores, de novo, com calculadora, deu 1, 1 e 1, o maior valor entre 1, 1 e 1 é 1, então esse é o erro cometido. Fato interessante, quando a gente começa do ponto 000, esse erro relativo ele indica percentualmente quanto você mudou entre o ponto inicial e o final. Se você partir do zero e vai para qualquer outro valor, você aumentou 100% do que você tinha. Então, se você começar no 000, o erro é sempre 100% 1 na primeira iteração. Beleza, vamos para a segunda iteração. A gente tem os valores que a gente obteve na iteração anterior. A gente tem a mesma fórmula de iteração que a gente tinha antes, só que agora aqui do lado direito da equação, a gente vai substituir x1, x2, x3 que a gente tinha anteriormente. Quando a gente faz isso, a expressão vai ficar isso aqui. Agora são só números, a gente pode usar uma calculadora para calcular. E a gente obtém aqui os valores de x1, x2, x3 na segunda iteração. Achamos esses valores, vamos calcular o erro relativo. Mesma fórmula de antes, é o maior valor dentre a diferença entre duas iterações consecutivas, dividido pela última. Joga isso nos valores das três coordenadas. Aqui, de novo, vamos usar uma calculadora, porque esses cálculos são enormes para fazer na mão, muito decimal. E aí a gente obtém que a primeira coordenada, a gente tem uma variação de 0.6936, na segunda 0.1915, na última 0.4. O maior desses três valores é 0.6963. Então esse é o erro cometido na segunda iteração, 0.6963. Como o exercício pede 3 iterações, vamos fazer a terceira, mesmo esquema das anteriores. Vamos pegar os três valores que a gente obteve anteriormente, vamos substituir eles aqui do lado direito da fórmula de iteração. Quando a gente faz isso, vai ter uma salada de números lá, usa a calculadora para transformar isso em 3 números bonitinhos, 3 coordenadas, e feito isso, a gente tem aqui o valor final que a gente tem, já que são 3 iterações, esse é o último que a gente vai fazer. Vamos calcular o último erro cometido, mesma fórmula, substituir do mesmo jeito, usa a calculadora para achar os valores. Aí a gente tem o máximo entre 0.0792, 1.5542, 0.1415. O erro é o maior dos três valores, no caso 1.15542. E isso deu o resultado final. O resultado final são os valores de x1, x2, x3 que a gente obteve na última iteração que a gente teve. Como eram 3 iterações, os valores que a gente obteve na terceira. Vamos dar um destaque? Vamos dar um destaque maior ainda. E a gente pode encerrar por aqui. Mas a gente pode ir além nesse problema. Esse sistema linear, se a gente fosse resolver ele por aqueles métodos tradicionais de isola e substitui ou soma uma linha na outra, dá para achar o valor exato dele. O resultado exato dele é 2, 1 e menos 3. E sabendo o resultado exato dele, a gente pode conferir se o nosso método estava chegando em algum lugar. Eu programei com um software para fazer várias iterações desse método, que é basicamente que a gente fez 3 vezes, eu mandei o computador fazer mais vezes. E aqui estão os prints das iterações que a gente fez, eu mandei o computador fazer 7 iterações, aí na primeira coordenada o resultado é 2. E conforme a gente for olhando aqui a primeira coordenada, ele vai se aproximando cada vez mais de 2. A segunda coordenada, o resultado final é 1, e ele vai se aproximando cada vez mais de 1. A terceira coordenada, o resultado é menos 3. Mesmo esquema, ele vai chegando cada vez mais perto de menos 3. Se a gente fosse aplicar esse método mais e mais vezes, em algum momento ele chegaria nos valores exatos com 4 casas decimais, que é o que a gente estava usando. E é isso, esse é o método de Gauss-Jacobi. Espero que vocês tenham gostado desse exercício, desse problema. E fiquem ligados, porque no próximo vídeo a gente vai falar sobre o método de Gauss-Seidel, que é um pouco um complemento desse, embora seja um método diferente, ele é tão baseado nesse método
que ele é basicamente uma melhoria do método anterior. Antes da gente se despedir, só lembrar vocês que se vocês quiserem tirar alguma dúvida, dar alguma sugestão, fazer algum comentário, fazer alguma crítica, fazer algum elogio, eu tô sempre disponível aí nos comentários para vocês, ou se vocês preferirem uma coisa mais direta, ó, estão passando aqui meus contatos diretos para dar sugestões e deixar o canal com a cara daquilo que vocês queiram ver mais. Agradeço a todos vocês por terem me acompanhado até aqui e espero ver vocês no futuro. Até a próxima, pessoal!